estamos felizes por estar aqui mais uma vez com você. Vai chegando, vai curtindo, vai clicando nas nossas redes sociais. Aí temos o Instagram, Primeira Assembleia, temos o facebook.com/Primeira Assembleia, youtube.com/Primeira Assembleia. Você pode participar também deste culto através da rádio, da Ebenezer FM, que está ligada, transmitindo a nossa programação. E a gente quer mandar um alô especial para os irmãos das nossas congregações, para o pessoal que assiste pelo rádio, os motoristas de táxi, o pessoal que está na rua, quem está trabalhando, os nossos policiais. Muitos deles assistem através das viaturas a transmissão radiofônica do culto da Primeira Igreja Assembleia de Deus. Que bênção ter cada um de vocês aqui com a gente. Que bom ter vocês neste ambiente de adoração ao nosso Deus. Irmã Rosane Guise Pedrosa está assistindo lá de Apiacá. Irmã Luciana de Fátima, irmã Maria Eni Medeiros, também a nossa irmã Maria da Penha, irmão Tiago já compartilhou a transmissão. Temos também a irmã Michele Fernandes. Michele, manda abraço aí para a princesinha Sofia, para o Arthur também. Nosso irmão diácono Adeildo Ferreira Nunes, com a sua família. Irmã Aline Batista Ataíde. Aline, Deus abençoe você. A Aline é profissional de saúde, está trabalhando no fronte do combate à pandemia. Deus guarde você, Aline, também todos os seus colegas de trabalho. Irmão Yuris Carlos, irmã Meire. A turma está com a gente aqui direto, muita gente, e eu quero que você nos ajude em oração, compartilhando também o link do culto desta noite. Clicar em compartilhar, abrir sala de vídeo, você vai contribuir para essa transmissão chegar mais longe um pouquinho. Vamos ouvir nosso Ministério de Louvor. Enquanto isso, gente, vamos clicando, compartilhando, vamos espalhar a notícia, vamos espalhar este culto dessa noite. Dá para a gente atingir centenas de pessoas. Com um mínimo clique que você der, a gente chega muito mais longe.
de promessas, luz da escuridão, meu Deus, veja quem tu és. Tu és caminho no deserto, Deus de promessas, luz da escuridão, meu Deus, veja quem tu és. O nosso Deus é luz na escuridão, é caminho no deserto. Esse é o nosso Deus. Que bom que você está com a gente. Nossa irmã Bianca está lá em Apiacá, mandando a paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Nosso irmão pastor Pacheco está conosco aqui também. Você pode agendar seu atendimento para todos os dias que temos culto online ou GV online. Temos plantão pastoral, aqui está na tela o WhatsApp da igreja. Você pode agendar para aconselhamento, para oração, para entregar seus dízimos, ofertas, para vir adquirir sua revista de escola dominical, para trazer sua doação de cesta básica para o atendimento aos necessitados. Então temos hoje plantão pastoral aqui na nossa sede e temos plantão pastoral em todas as nossas igrejas. Nossa igreja de Carabuçu, os demais templos, Apiacá, Assentamento Santa Rita, Bom Sucesso, Usina Santa Isabel, aqui na sede, estamos atendendo você e, obviamente, o templo não está realizando cultos, mas a igreja está funcionando, estamos atendendo de forma online e também presencialmente, mediante agendamento. Irmão Jailson Marques manda a paz do Senhor para os irmãos, irmã Marcela Lazzarini também, irmã Yara Mendes está mandando a paz para os nossos irmãos também, irmã Selminha e o Pedro Henrique, lá em Juiz de Fora, são nossos, são membros aqui de nossa igreja. Selminha e Pedro Henrique, beijo no coração para vocês, vocês são uma bênção, amamos vocês, que bom ter vocês aí no culto desta noite com a gente, estamos com saudades de vocês também. Temos também, meus irmãos, no Facebook, muita gente, a gente quer mandar abraço para o irmão Suzano, para a sua família, um beijo para as crianças, Deus abençoe vocês, também irmão Washington, irmã Dinha, Deus abençoe vocês, as meninas, manda um beijo para essas menininhas lindas aí, tá bom? Irmã Sônia Escramosini também, nossa irmã Sueli, Deus abençoe, irmã Sueli, o nosso diácono Antônio Veiga. Hoje nós tivemos som do céu e o pastor Rodrigo e o presbítero Ricardo estavam trovejando pelas ruas aí, o pastor Rodrigo com aquela voz possante, estava orando, abençoando, orando pelas mães. O som do céu é um ministério da nossa igreja que vai até as ruas, vai até as casas para orar pelas famílias. E a pretexto de orar pelos membros de nossa igreja, também oramos pelos vizinhos, oramos pelo comércio, oramos por todo mundo e tem sido uma bênção. Deus abençoe nossa irmã Rita de Cássia falando que passaram lá na sua rua. Deus abençoe, esperamos que tudo se resolva logo e que a gente possa não só orar do carro, da rua, mas também ter a visita dos amigos, poder abraçar cada um de vocês. Irmã Jaqueline Almeida está com a gente também, irmão Bruno Lima, Deus abençoe Bruno, toda a família. Pastor João Monsuete está conosco de Rio das Ostras, é um grande amigo. Pastor João, um grande abraço para o irmão, para a sua família, tê-lo aqui conosco é uma bênção. Irmã Rayane Milani, dizendo que está com saudades de todos. Irmão Sandro Júnior, irmã Ellen Borges, dizendo assim, olha, o som do céu é uma bênção, e é uma bênção mesmo. Muitas pessoas temos alcançado com este ministério, os nossos obreiros, nossos pastores estão fazendo um trabalho espetacular, orando pelas famílias e orando pelas vidas. Nossa diaconisa Claudilene Teles está aqui também, mandando a paz do Senhor para os irmãos. Nosso diácono Éder Araújo, a irmã Leide está aqui cantando hoje, e o Éder está aqui nas redes sociais, mandando também a paz do Senhor para os irmãos. Irmã Sane Lazarino, olha, muito bom ter cada um de vocês aqui participando deste culto conosco, que a palavra de Deus alcance ricamente muitas vidas e muitos corações. Bem-vindos às nossas redes sociais, ao culto desta noite, pelo YouTube, pelo Facebook ou até pelo rádio. Você pode compartilhar esta nossa transmissão. Vamos agora ao momento especial, que será um momento das nossas ofertas.
nós estaremos entregando nossas ofertas, nossos dízimos, estaremos apresentando ao Senhor aquilo que trouxemos para louvar o seu nome e nós iremos apresentar a Deus. As ofertas pertencem ao Senhor. No reino de Deus, a gente aprende que aquilo que é de Deus, a gente deve entregar para Deus. As ofertas, os dízimos, tudo isso é do Senhor e a gente fala disso desde sempre. Eu aprendi desde criança muito novinho, a minha mãe e meu pai me ensinaram a honrar ao Senhor com as minhas ofertas e com os meus dízimos. Eu me lembro que o primeiro pagamento que eu ganhei, eu estava trabalhando de office boy numa oficina de conserto de eletrodomésticos e ganhei o primeiro pagamento. E lembro como se fosse hoje, uma nota de 5 cruzeiros com a estampa do Marechal Deodoro da Fonseca. Eu ganhei aquele pagamento naquela semana e todo feliz, era criança, bem novo. Eu comecei a trabalhar cedo e olha, trabalho não mata ninguém, só abençoa. Mas na ida do trabalho para casa eu perdi o dinheiro. Eu me lembro que fiquei muito triste, chorei muito, era criança com 12 anos, porque eu perdi meu primeiro pagamento. E eu já tinha feito a conta de que eu ia pegar 50 centavos e entregar como dízimo. Ia entregar os dízimos do Senhor. Mas o Senhor me abençoou, depois eu ganhei outro pagamento e eu sempre tive esse propósito no meu coração, o propósito de entregar a Deus o que é de Deus. E olha, isso é uma experiência pessoal. Por que a gente fala de dízimos e ofertas? Porque a Bíblia fala, porque pertencem ao Senhor, porque não temos problema nenhum em falar disso e porque as ofertas são do salário que Deus nos deu e nós honramos a Deus e Deus tem sido muito fiel conosco. Eu tenho exemplos aqui na igreja de gente que ganha pouquinho, muito pouquinho, mas que outro dia um irmão me disse: pastor, Deus estica o meu salário, coisas acontecem, Deus abençoa, e é isso mesmo que acontece, porque se entregamos a Deus o que é de Deus, se formos fiéis nas pequenas coisas, Deus cuida das nossas necessidades. Agora vamos aqui, temos o código do PicPay, você pode ofertar através desta mídia, que é o PicPay, este recurso de pagamentos. Você também pode ofertar através de transferência bancária, que está a conta da igreja, aqui estão os dados bancários para transferência. E aqui embaixo, nós temos aqui embaixo o WhatsApp para que você mande as suas contribuições, o comprovante para os apontamentos. Vamos colocar a tela grande, o diácono Willi vai se posicionar. Nós que estamos no culto, vamos ofertar e entregar nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor nosso Deus, e você poderá fazê-lo através dos meios eletrônicos ou entregar no plantão pastoral, ou também entregar de segunda a sexta aqui na secretaria da igreja, no expediente de atendimento. Vamos ofertar ao nosso Deus nesta hora especial.
Muito bem, gente, estamos de volta. Nosso irmão Luan vai estar nos abençoando agora com uma linda canção e eu tenho certeza que vai edificar o seu coração, vai ser algo maravilhoso e você não perca o espírito do culto, nem a intenção da adoração. Nosso querido irmão louvando ao Senhor nesta hora.
A palavra de Deus diz: cantai ao Senhor um cântico novo. O nosso Jesus, Ele é a estrela da manhã, o mais exaltado, aquele que é excelente. O nosso Jesus, Ele é tudo para nós. E a gente canta Yeshua, a gente canta o poderoso nome de Jesus, o nome de Jesus que está acima de todo nome. Nós ouviremos mais uma canção, nossa irmã Leide vai estar louvando ao Senhor nesta hora. Nós adoramos a Deus e queremos mandar um abraço para os irmãos que estão nas nossas redes sociais. Os irmãos que estão com a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, continue participando, continue com a gente e vamos adorar e bendizer o nome de Jesus, porque Jesus é muito bom. Você que está com a gente, chegou agora, você pode contribuir com a transmissão do culto desta noite, clicando em compartilhar, abrindo sala de vídeo e mandando o link para alguém. Você que precisa de oração, pode deixar o seu pedido de oração nas redes sociais. Eu vou pedir para que a gente coloque o nosso WhatsApp na tela, para que você possa mandar o seu pedido de oração também. Aí está o nosso WhatsApp na tela e você pode mandar seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você. Quero citar que hoje nós tivemos o som do céu nas ruas. Som do céu abençoando as famílias, levando uma palavra de esperança e oração para aquelas pessoas que precisam. E a receptividade, o calor de cada recepção é uma bênção. Nós queremos mandar nossa gratidão para os amigos, os vizinhos, para os irmãos que recebem tão calorosamente o nosso som do céu. Queremos lembrar que terça-feira temos GV online a partir das 20 horas, quarta-feira temos o nosso culto, ainda estamos online, estamos orando para que tudo isso passe e esperamos em Deus ter em breve esta condição. Nós da Primeira Igreja Assembleia de Deus resolvemos, até por amor aos nossos irmãos, por respeito à condição de risco de muitos irmãos idosos, nós resolvemos acatar a sugestão das autoridades. Nós estamos fazendo nossas atividades online. Claro que queremos rever os irmãos, estamos com muitas saudades. O bispo manda abraço para todos os irmãos, mas esse é um tempo que isso é necessário. Daqui a pouco vai passar. Nós estaremos juntos em nome de Jesus. Mas enquanto isso, o templo está fechado, mas a igreja não. Tem som do céu, tem oração, tem plantão pastoral, está tudo funcionando, para abençoar a sua vida. Vamos ouvir a irmã Leide, louvando e bendizendo o nome do Senhor nesta hora. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho
difícil até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus, em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Meus irmãos, chegamos a um momento especial, que é o momento da ministração da palavra. Obrigado, irmã Leide, pelo lindo louvor que foi trazido para a nossa meditação. E ao final nós ouviremos nossa cantora Emily Moreira também trazendo mais uma apresentação musical. Como estamos fazendo já há algum tempo, desde algumas semanas atrás, estamos compartilhando mensagens a respeito das cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, as cartas do Apocalipse. Começamos primeiro falando sobre a mensagem, sobre o que Jesus queria dizer com aquelas cartas enviadas. Depois pregamos uma mensagem sobre a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Depois pregamos sobre a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Depois, na semana passada, no último culto online, nós pregamos sobre a carta à igreja de Pérgamo. E hoje vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Nesse culto online, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Se a carta à igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, que é a igreja do início, a igreja que perdeu o seu primeiro amor, foi uma carta contundente de Jesus àquela igreja, dizendo: tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor. E aquela igreja foi corrigida duramente pelo Senhor. Logo a seguir vem a igreja de Esmirna, que não sofre nenhuma censura, mas é a igreja sofredora, é a igreja que sofre, é a igreja pobre numa cidade rica. Depois vem a igreja de Pérgamo. Pérgamo é a igreja que cedeu ao mundo, é a igreja mundana. Como os pentecostais cremos que as 7 igrejas da Ásia eram literais e que Jesus
deu uma mensagem para aquelas igrejas especificamente, mas que também esta mensagem serve para todas as igrejas em todo o tempo, e serve também para nós, e que também representam estágios da história da igreja. A igreja de Pérgamo, a última que pregamos, retrata a história da igreja do período do ano 300 até o ano 500, período em que a igreja cede ao mundo e começa a se envolver com o Estado, com a política. Hoje nós vamos falar da igreja de Tiatira. Tiatira é a igreja que se corrompeu, é a igreja corrupta, e pode ser retratada pelo tempo da igreja na história a partir do ano 500, 550 depois de Cristo. Nesse tempo, a igreja já não é mais proscrita. Nesse tempo, a igreja já não é mais uma igreja marginal, não é uma igreja que se reúne mais nas catacumbas, não é uma igreja que se reúne de forma escondida. Não, nesse tempo, a igreja agora está ocupando os palácios, está ocupando os prédios mais imponentes do Império Romano, e os líderes da igreja agora têm status de príncipes. A igreja agora tem seus líderes investidos sob os auspícios do Estado. Os templos, a hierarquia, o culto pomposo, ritualístico, as cerimônias, os dias de guarda, os templos ornamentados com as imagens e o culto estabelecido em torno delas. A igreja de Tiatira é a igreja que se corrompeu. E eu quero citar um pouco, meus irmãos, a respeito desta cidade. A cidade de Tiatira era um grande centro comercial. E você vai observar que esta é uma característica comum às cidades de Éfeso, Pérgamo, a cidade de Esmirna. Tiatira também era um grande centro comercial que ficava no vale do rio Lico, ali na Ásia Menor. Ficava a 60 quilômetros de Pérgamo. Se olharmos a distância entre Bom Jesus e Itaperuna, Tiatira ficava 2 vezes a distância das nossas cidades. Eram perto, essas cidades ficavam muito perto umas das outras. Na cidade de Tiatira haviam várias associações comerciais. Cada uma dessas associações tinha uma divindade padroeira, uma divindade patrona. Essas associações comerciais de Tiatira eram dirigidas de tal forma a que agradassem aos ídolos que eram os seus patronos. Os cultos idólatras em Tiatira e as orgias eram comuns. Era comum a prática de imoralidade comportamental ou sexual. Esta cidade também era conhecida como um centro produtor de lã e também de púrpura. Era uma cidade conhecida pela sua manufatura industrial. Tiatira também era conhecida pelo processamento de metais, pela manufatura de metais. Era uma cidade muito rica e muito próspera. Uma personagem bíblica que morou nessa cidade é Lídia. Lídia é uma personagem bíblica que se converteu sob a mensagem de Paulo, e Lídia era de Tiatira, uma mulher de Deus que, ao que tudo indica, foi a fundadora da igreja daquela cidade. Foi a mulher que levou a mensagem até aquela cidade. Isso dá-nos a entender Lucas em Atos 16. E a cidade de Tiatira é citada apenas 2 vezes na Bíblia. É citada apenas em 2 ocasiões. Nesta ocasião, quando da conversão de Lídia, e também em Apocalipse. Então damos aqui um pano de fundo para mostrar que Éfeso é a igreja que perdeu o primeiro amor, Esmirna, a igreja que sofre, Pérgamo,
A igreja que se vende para o mundo, ou seja, que se torna mundana, e Tiatira é a igreja que se corrompe. E aqui nós vemos um retrato com algumas lições que serão muito benéficas para nós no dia de hoje. E eu começo lendo o versículo de número 18. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois do preâmbulo e dessa leitura, a gente passa a examinar o texto. E o versículo 18 dessa carta à igreja de Tiatira, a igreja que se corrompe, o apóstolo João registra a mensagem de Jesus, e ele diz: e ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. E isto diz o Filho de Deus. Jesus aqui se apresenta da forma mais temível que pode se apresentar. Ele não se apresenta como o melhor amigo, ele não se apresenta como o socorro presente, ele se apresenta como o Filho de Deus, como aquele que tem todo o poder nas suas mãos. A forma como Jesus se apresenta para Tiatira é diferente de como ele se apresenta para as outras. Ele diz a Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Para Esmirna ele diz: isto diz aquele que é o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Para Pérgamo ele diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras. Para Tiatira ele diz: isto diz o Filho de Deus. Ele se apresenta como aquele que é Deus, como aquele que é Senhor, aquele que é um com o Pai, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Ele se apresenta como aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Isto diz o Filho de Deus. Jesus se apresenta mostrando a sua deidade, a sua divindade, a sua unidade com o Pai. Isso quer dizer que com Jesus não se brinca, com Jesus não se enrola, não se leva na conversa. Jesus é aquele que sabe tudo desde o princípio, ele é o próprio Deus que veio habitar entre nós. E ele diz: aquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Isso quer dizer da sua capacidade de perscrutar, de sondar os corações. A capacidade que só Jesus tem, meus queridos irmãos, de esquadrinhar todas as coisas, de conhecer os detalhes, até aqueles que não são revelados, até aqueles que a gente não tem coragem de dizer,
Jesus os conhece. E ele diz: isto diz aquele cujos olhos são como chama de fogo. Isto mostra também o seu zelo, isto mostra o seu amor ardente, o seu cuidado. Isso mostra que nada escapa aos sentidos de Jesus, que nada escapa aos seus olhos. Refere-se também, isso pode ser que Jesus estivesse usando uma linguagem que a igreja de Tiatira conhecia. Eles conheciam a manufatura de metais, e o tratamento da indústria dos metais é através de um processo de manufatura que utiliza o fogo. Por exemplo, a produção do ferro ou de metais preciosos. Os metais são todos eles produzidos ou purificados à base do fogo. E agora Jesus está dizendo: isto diz aquele cujos olhos são como chama de fogo, o fogo que purifica, o fogo que muda, o fogo que queima, que tira as impurezas. Jesus pode estar falando com eles da forma que eles entendem, e no Apocalipse nós vamos ver mais 2 vezes o Senhor se apresentando como aquele cujos olhos são como chama de fogo. Isso me faz lembrar de Daniel 3:25, quando o rei pegou aqueles jovens, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei mandou tocar uma buzina para que fosse adorada a sua imagem, uma imagem gigantesca que for erguida no vale, e que todos, ao som da trombeta, deveriam se dobrar para adorar aquela imagem. E Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, se recusaram a se prostrar. E olha, recentemente uma rede de televisão do nosso país produziu uma novela, e a cena dos jovens sendo lançados na fornalha foi uma cena muito bem produzida, muito cara, mostrando fatos muito realistas a respeito daquilo. Mas o que me chama a atenção é que nenhum roteirista de novela, nenhuma emissora de TV pode produzir exatamente aquilo que aconteceu de fato. O que aconteceu? O que aconteceu é que os jovens rejeitaram a ordem do rei, disseram: o senhor pode nos jogar lá, mas fique sabendo, se o nosso Deus quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, a gente morre por causa dele. Os jovens foram jogados, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, e sendo aquecida, os moços foram jogados, foram atados, jogados no fogo. E quando o rei olha para dentro da fornalha, eles estavam andando, livres das cordas, no meio do fogo, vivos. O fogo não os consumiu, e havia um semelhante ao Filho de Deus que andava com eles no meio do fogo. Isso faz me lembrar que aquele que tem os olhos como chama de fogo é aquele que também anda com os seus no meio do fogo, é aquele que vai com os seus até a fornalha ardente, e operando ele, diz o profeta Isaías: quem poderá impedir? Não há ninguém que possa impedir. Quando o nosso Deus resolve agir, ele é como chama de fogo, ele tem poder sobre as chamas de fogo, e ele próprio é um fogo consumidor. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Isto diz o Filho de Deus, isto diz aquele cujos olhos são como chama de fogo. E no versículo 19 ele diz: eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E ele diz: e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. O cristianismo, nesse tempo, quando dá mensagem à igreja de Tiatira, que retrata um período de corrupção e de prosperidade da igreja, retrata um período em que a igreja já havia se envolvido com o Estado e agora está se corrompendo. Aqui a igreja já não é mais proscrita, como eu disse lá no preâmbulo. Agora ela está nos espaços proeminentes, ela está nos espaços mais suntuosos. Mas Jesus, quando olha para essa igreja, no versículo 19, meus queridos irmãos, ele não fala: eu conheço os seus templos, eu conheço os recursos tecnológicos que vocês têm. E olha que nós estamos num templo que tem recursos tecnológicos, tem tudo isso. Mas Jesus não está se importando com isso. Isso aqui só serve se for para cumprir a missão.
porque o que Jesus se importa é com gente, é com o coração contrito, quebrantado, é com gente que se dobra. Pode não ter recurso tecnológico, mas se tiver coração quebrantado, Jesus se importa, Jesus tem interesse. Jesus olha para eles e diz assim: não conheço as obras de vocês, as obras que vocês fizeram com as próprias mãos. E Jesus não fala: eu conheço os templos, eu conheço a eloquência dos sermões, eu conheço as vestimentas clericais, eu conheço a estrutura hierárquica. Não, Jesus não está importando com isso. Jesus olha para eles como igreja e diz: eu conheço as obras de vocês, eu conheço a caridade de vocês, eu conheço o serviço de vocês, eu conheço a fé de vocês, eu conheço a paciência de vocês. Cristo conhece as obras de cada um dos seus, e Cristo conhece as obras das suas igrejas. Cristo conhece por dentro tudo isso. E sabe o que Jesus está procurando? Jesus não está procurando o melhor canhão de luz ou o melhor painel de projeção. Jesus está procurando fruto na vida dos seus. Jesus está procurando fruto na vida daqueles que foram chamados, na vida cotidiana. Talvez eu esteja pregando para cristãos dessa cidade que estão apáticos, parados na mesmice, e agora no período da quarentena já estão até com vontade de desviar, com vontade de fazer um monte de coisa. Olha, Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço o serviço, a caridade, conheço a fé e conheço também a paciência e a perseverança. Se Jesus olhar para nós, Jesus pode dizer que conhece as nossas obras, Jesus pode dizer que conhece a nossa fé, Jesus pode dizer que conhece a nossa perseverança e a nossa paciência. Jesus está dizendo: eu conheço as obras de vocês, o amor de vocês, o serviço, a fé e a paciência. Jesus está interessado exatamente no fruto que a gente dá na sua obra. Jesus está interessado em conhecer aquilo que nós conseguimos produzir, sendo fiéis a Ele. E aí no versículo 20, passado do versículo 19, ele diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios. E Jesus agora vai mostrar que conhece as obras, mas tem contra eles que eles toleram Jezabel. A tolerância com o erro é um perigo. Fazer concessões é arriscado. Geralmente grandes problemas começam com poucas coisas. Tolerar o erro, começar com uma mentirinhazinha, pode levar a um problema muito sério. Uma situação de concessão pode expor alguém a riscos e depois não ter o controle sobre tal situação. Essa igreja, embora tendo obras aprovadas, a igreja de Tiatira, ela tolerava o pecado, tolerava uma profetisa. Parece-me que é um pseudônimo, parece-me que era uma mulher que exercia posição de liderança, e que eles associam aqui agora, que Jesus, quando fala através de João às igrejas da Ásia, ele associa a Jezabel, a mulher de Acabe, que introduziu a idolatria de Baal em Israel. Uma mulher terrível, idólatra, uma mulher perigosa. E parece-me que em Tiatira, esta é a mensagem: eles têm uma tolerância com alguém que expõe e pratica, incentiva e prega sobre o erro e sobre concessões. Concessões com o erro, concessões com o pecado, concessões com aquilo que não se deve ter concessão. Essa igreja tinha obras aprovadas, mas tolerava a idolatria, tolerava a perseguição contra os santos. Existia gente fiel que era perseguida por esse espírito de Jezabel e por esse princípio de liderança personificado por Jezabel. Eles toleravam o erro e o pecado. Parece-me que há um espírito de engano agindo na igreja de Tiatira para que coisas acontecessem, mesmo havendo gente fiel, coisas aconteciam contra a fidelidade dos fiéis. E eles agora estão convivendo com santidade e pecado no mesmo ambiente. Tudo indica que havia um falso mestre ali,
e defendia a transigência com o erro. E aqui eu quero citar nessa carta, porque a igreja de Tiatira é a igreja que se corrompe. Nesse período, o gnosticismo estava graçando no seio da igreja, e os gnósticos, eles pregavam que aquilo que alguém fizesse na carne não tinha problema. Aliás, eles até advogavam que quanto mais pecado alguém praticasse, mais a graça de Deus podia alcançar aquela pessoa. Obviamente, são daquelas pessoas que justificam o erro com os seus próprios pecados, tentando achar base na palavra de Deus. E os gnósticos ensinavam que o corpo é mau, e que tudo que se faz pelo corpo não tem importância, que quanto mais se peca, mais se conhece a graça. Só que a palavra de Deus, ela vai contra isso. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a gente deve guardar a nossa vida, o nosso corpo, que a gente deve conservar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus para a sua vinda, que nós devemos ter esse cuidado. E a Bíblia condena veementemente o pecado, condena veementemente qualquer coisa que venha a prejudicar ou poluir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aquela igreja tinha tolerância. Meus irmãos, tolerar o erro é um perigo, fazer concessões é muito arriscado. E Cristo condena o pecado de transigência com o erro. Em nossas igrejas, nós temos por princípio praticar a disciplina eclesiástica. Se alguém erra, alguém é aconselhado. Se precisa ser suspenso da comunhão, se suspende. Se precisa ser desligado, se desliga. Leva-se a pessoa a ter um comportamento de correção, a corrigir os seus passos. Leva-se a pensar no perigo que o erro pode trazer, e a transigência com o erro é um pecado muito grande. E aí, nós estamos num tempo em que muitos até deixam de pregar mensagens duras. Mensagens como essas são mensagens duras. As pessoas deixam de pregar por causa de amizade pessoal, porque não querem ofender o amigo, não querem ofender aquele que está ouvindo a mensagem. O dia que a palavra de Deus não me confrontar, eu estou perdido. O dia que a palavra de Deus não me apertar, isso vai ser muito ruim para mim. E existem aqueles que agora preferem pregar uma mensagem mais adocicada, mais mamãozinho com açúcar, mais leve, mais light, não tão pesada, porque pastor, os tempos são outros, a gente já não está mais naquele tempo. Olha, a gente mudou, os tempos mudaram, é verdade, mudaram, mas Jesus não mudou, a palavra de Deus não mudou, continua sendo a mesma coisa, e nunca nós vamos transigir com isso, e nós vamos deixar de pregar por causa de amizade pessoal. Não, na igreja de Tiatira havia também, quem sabe, aqueles que deixavam de pregar por causa das ofertas, dos dízimos que alguém pode entregar, e de repente alguém pode dizer: mas pastor, não prega essa mensagem, porque o fulano é o maior dizimista da igreja, e ele vai deixar de entregar o dízimo. Olha, quem não quiser entregar o dízimo, coma o dízimo, não tem problema nenhum. Nós não estamos advogando isso em causa própria. Não é para nós, o que é do Senhor é do Senhor, mas deixar de pregar, porque alguém tem poupudas quantias para poder entregar das ofertas, isso absolutamente não pode acontecer. E na igreja de Tiatira havia tolerância por causa daquilo que as pessoas poderiam pensar, daquilo que elas poderiam fazer. Também se deixa de pregar mensagens duras. E talvez isso sirva para o nosso tempo, talvez isso sirva para você que não gosta de ser apertado, que não gosta de receber confronto, por medo de confrontar as pessoas. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta para discernir a intenção do coração, e ela vai até a divisão das juntas e medulas, ela pode perscrutar por inteiro e por dentro a vida de uma pessoa,
E sim, a gente não vai deixar de pregar por amizade pessoal, não vamos deixar de pregar por causa das ofertas e dízimos que alguém pode entregar. Não deixaremos. Se não gosta, pega o dízimo, faz qualquer coisa, dá para os outros, faz aviãozinho, joga fora, põe fogo, come, não tem problema nenhum. Mas deixar de falar aquilo que precisa ser falado, não se deixa. E outra coisa, nunca por medo de confronto, porque a palavra de Deus vai nos confrontar, a palavra de Deus vai nos chamar a atenção, e a palavra de Deus diz que o Senhor corrige a todos quantos Ele ama. Se Ele corrige, é porque Ele nos ama, e nós receberemos com alegria a palavra do nosso Deus. No versículo 21, o Senhor diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus fala de Jezabel, do espírito de Jezabel que está graçando no meio dessa igreja de Tiatira, e ele diz: olha, eu dei tempo para que houvesse arrependimento. E aí, meus queridos irmãos, isso me faz lembrar que o Senhor Jesus sempre dá tempo, que o Senhor Jesus sempre dá condição para que a gente se arrependa, para que a gente volte atrás. Há sempre uma esperança. E Deus está dizendo aqui, o Senhor está dizendo para João que deu tempo para essa Jezabel se arrepender. Isso fala da longanimidade de Deus, que sempre dá oportunidade. Enquanto há tempo, é necessário haver arrependimento. Enquanto há tempo, é necessário se arrepender. Se for possível, tem gente perdida. Se fosse possível, tem gente que já está morta, tem gente que já está na perdição eterna. A gente diz assim, que já está no inferno, está no Hades, na antessala do inferno, esperando a condenação, o juízo final. Tem gente que já foi dessa vida e que agora já experimenta os tormentos. Isso me faz lembrar do rico e o Lázaro. Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, está descansando, e o rico morre e vai para o lugar de tormentos. E aquela parábola contada por Jesus, Jesus conta o seguinte, que o rico lá em sofrimento, ele roga: pai Abraão, pede que Lázaro vá lá, molhe a ponta dos dedos, refresque a minha língua, pois estou em terrível tormento. E Jesus diz que não há como fazer, porque há um abismo entre salvos e perdidos. Aí o rico diz o seguinte: olha, pede para que um anjo vá lá e fale com os meus irmãos, para eles se arrependerem, para eles não virem para o lugar que eu estou. Aí Jesus fala: não, eles têm a palavra, eles têm Moisés, têm os profetas, e eles não creram, e não tem jeito de alguém ir lá avisá-los. Tem gente que está perdida, que se fosse possível, e não é, daria tudo para sair do lugar de perdição, para mudar o seu destino. E para aquela Jezabel, Jesus diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. E existem pessoas que Deus dá tempo para que se arrependam, mas não se dobram. Existem pessoas, eu estou pregando para gente que está me ouvindo pelo rádio, que está me ouvindo pelas redes sociais. Olha para cá, Deus está te dando tempo para você se arrepender. Deus está te dando tempo para você mudar de rota. Deus está te dando tempo para você corrigir a sua vida. Sabe por que você não morreu? É porque Deus está te dando tempo, mas você não se dobra. O tempo vai acabar, o arrependimento é necessário. É preciso pregar sobre isso e dizer que o risco existe e você precisa mudar a sua história. Isso é necessário. Essa igreja não se arrependeu, aquela Jezabel não se arrependeu. E a grande tragédia de tudo isso é quando a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe da necessidade, a gente já conhece tudo, mas a gente não faz o que precisa ser feito. No versículo 22, ele diz assim: eis que a porém numa cama, porque não se arrependeu. E aqui não é aquela caminha gostosa do frio matutino, igual hoje de manhã, frio, um frio. Eu estava lá com o bispo, lá na roça, mas que frio, que vontade de ficar naquela cama, mas tinha que levantar para vir para a escola bíblica. A coberta muito boa? Não, o Senhor não está falando disso. Ele está falando aqui de juízo, ele está falando de cobrança. Ele está falando que vai tirar a mobilidade daquela Jezabel, que vai impedi-la de fazer o que ela está fazendo. Não se arrependeu e o Senhor diz: vou colocá-la numa cama, uma cama de chamas, uma cama de cobrança, uma cama de juízo.
como aquela pessoa que vai dormir com a consciência pesada e a consciência lhe atormenta e o sono lhe foge. O Senhor está dizendo: colocarei essa Jezabel numa cama. E existem pessoas que estão sendo baixadas da sepultura, ou estão sendo colocadas em situações por consequência do seu não arrependimento. Isso também serve para nós. E o Senhor diz no versículo 23: ferirei de morte os seus filhos. E aqui o Senhor está falando da segunda morte. Ele não está falando só da morte física, ele está falando também da morte espiritual, que é a separação de Deus. Os filhos do engano, e todo engano tem um preço. Todo que usa de engano tem um preço a pagar. Todo aquele que vive pelo engano arcará com o preço do engano que pratica. Aqui Jesus fala não só da prostituição física ou literal com que eles se envolviam no contexto daquela igreja, mas fala também da prostituição espiritual, da corrupção interior, daquela fé que parece fé, mas não é, daquela prática que parece espiritual, mas não é, daquela pessoa que tem ar de santidade, arrota santidade, mas que não é santo. Jesus está falando aqui da prostituição espiritual, da corrupção interior. E ele diz: eu ferirei de morte os seus filhos. E ele diz no versículo 23, que eu leio novamente: ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E ele diz: eu ferirei de morte. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ele é aquele que sonda, ele é a sonda, ele é aquele que consegue ver o que ninguém vê. Ele sonda mentes e corações. O salmista diz assim: ainda antes que uma palavra me viesse à boca, tu já conheces. Tu conheces o meu levantar, o meu deitar. De longe entendes os meus pensamentos. Ele é aquele que sonda mentes e corações. E ele diz: ferirei de morte, colocarei numa cama, e todos saberão. E eu sou aquele que sonda mentes e corações. E ele fala aqui, por exemplo, a palavra corações é cardia no grego, que tem o sentido de palpitar, de estremecer, de se mover. E o Senhor é aquele que sonda os corações. E não é coração só no sentido físico, como esse órgão que bombeia o sangue, é no sentido abrangente, como centro da personalidade, no sentido abrangente, como ponto de partida dos valores morais e dos valores éticos. É também no sentido abrangente do coração, como centro dos nossos sentimentos, da alegria, da dor, do amor. Isso tudo é coração no sentido do Apocalipse. O Senhor diz: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele é aquele que sonda, ele vê o que ninguém vê. Ele é mais poderoso do que qualquer aparelho de raio-x ou qualquer aparelho eletromagnético. Ele consegue sondar muito mais do que o sonar poderoso de um navio de guerra que sonda o leito dos oceanos. Ele sonda muito mais do que isso. Ele conhece mais do que aquilo que o homem pode imaginar. E o coração, no sentido físico, é sondado por Deus, mas também no sentido de ser o centro da personalidade. Aquela pessoa que tem a personalidade mais intempestiva, mais rude. O Senhor é aquele que sonda. O Senhor é aquele também que sonda o ponto de partida dos nossos valores morais e éticos diante de Deus. Não adianta parecer bom, o Senhor conhece se somos de fato seres que valorizam aquilo que consideramos morais ou ético. Isso o Senhor também sonda. O Senhor também sonda nossos sentimentos, a alegria, a dor e o amor. Ele sabe se você está alegre mesmo ou se você está
sorrindo por fora, com o coração despedaçado. Ele sabe mesmo se você está sentindo dor e está fingindo que não está, porque tem gente que mesmo na dor finge que não sente e enfrenta a luta, e Ele sabe se você ama de verdade ou se não ama, ou se o amor é fingido. Então, aquele que sonda os corações é aquele que pedirá conta a cada um de nós das nossas obras. Olha para cá, o Senhor é aquele que sonda os corações e Ele pedirá conta a mim e a você de cada uma das nossas obras. O Senhor é aquele que sonda os corações e dos seus olhos nós não poderemos nos esconder. A igreja de Tiatira agora, tendo obras aprovadas, tolera Jezabel, que é uma mulher que engana, tolera o seu ensino errado, e o Senhor está dizendo: eu dei oportunidade para corrigir, mas não se corrigiu. Colocá-la-ei numa cama, e todos saberão que ela não se arrependendo, pagando pelo que fez, todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Mas a história não termina aí. A história não termina com Jezabel na cama, não termina com alguém pagando pelos erros. No versículo 24, há uma palavra de esperança. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e outra carga vos não porei. Bom, tinha erro, tinha tolerância, tinha complacência com o pecado, mas haviam os restantes. Que coisa gloriosa! E Deus sempre tem os seus restantes. Deus sempre tem aqueles que vão resistir. Está tudo ruim, está todo mundo, tem gente caindo, gente pecando, tem coisa acontecendo, mas Deus tem aqueles que resistem. Deus tem os seus restantes. Ele diz: eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não praticam essas coisas, e como dizem, não conhecem as profundezas de Satanás. Os crentes corruptos de Tiatira eram tão corruptos que eles se aprofundaram nas profundezas de Satanás. Se aprofundaram no ocultismo, se aprofundaram nas coisas da bruxaria. Envolvidos por uma liderança corrupta, eles se aprofundam nas coisas do diabo. E agora o Senhor está dizendo: eu digo aos restantes que não fizeram isso, aos restantes que não se aprofundaram, nem conheceram as profundezas de Satanás, que outro peso eu não colocarei sobre vocês. Houveram aqueles que ficaram firmes na palavra de Cristo. Olha, se tem gente caindo, fica de pé você. Tem gente dando mau exemplo, seja você o exemplo. Se tem gente que não é tão crente assim, seja você o crente assim. Se tem gente que não é isso tudo, essa Coca-Cola toda, seja você essa coca toda, seja você esse crente, seja você o homem de Deus, seja você a mulher fiel, seja você o exemplo dos fiéis. Paulo diz a Timóteo o seguinte: sê tu o exemplo dos fiéis, porque muitas vezes, queridos irmãos, nós queremos que o outro seja o exemplo e não cuidamos do nosso próprio exemplo. Se você está no meio de uma situação em que as pessoas não são isso tudo, seja você isso tudo. O exemplo que você quer do outro, seja você a dá-lo. Isso é algo que nós não podemos perder de perspectiva. E Deus olha para a igreja de Tiatira, que tinha gente podre, tinha gente caindo, tinha uma igreja que se corrompeu, uma igreja que fez coisas que não podia fazer, mas Deus fala assim: opa, tem um restante lá que não manchou as suas vestes. Tem um restante lá que permanece fiel. Tem um restante lá que guardou a palavra de Cristo e que vive a sua vida nos padrões de Cristo. Eu estou pregando para cristãos nessa cidade. Eu tenho pregado todas as semanas aqui para cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos não denominacionais, cristãos que se dizem desigrejados. Eu tenho uma palavra para você: você precisa resistir, andar nos padrões de Cristo, você precisa fazer parte do remanescente, do restante, voltar ao primeiro amor, ficar perto de Jesus, não se contaminar, não entrar para as profundezas de Satanás e ter uma vida que glorifique a Deus e colocar a sua vida no centro da vontade de Deus, porque isso é o que Deus quer que você faça. Ele conhece
Ele sabe quem não foi até as profundezas de Satanás. Ele sabe quem não se corrompeu. Saber das profundezas diabólicas não é prova de espiritualidade. A verdade é que saber as profundezas do diabo não torna você mais espiritual. A Bíblia diz o contrário. Ela diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Deus conhece aqueles que não foram até as profundezas de Satanás, aqueles que não se corromperam, os remanescentes, aqueles que não transigiram com o erro, aqueles que não fizeram concessões em hipótese alguma. Deus os conhece. E Deus sabe que os artifícios do diabo são artifícios de engano. Os restantes, os remanescentes, são poupados pelo Senhor de levar outras cargas. Eles são ajudados. E o Senhor diz assim: olha, sobre vocês, os remanescentes, sobre vocês que não foram até as profundezas de Satanás, sobre vocês que não transigiram com o pecado, eu não colocarei outro peso sobre vocês. Isso quer dizer que vale a pena andar com o Senhor, resistir ao diabo, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena em todo o tempo, porque se você fizer parte daqueles que são os remanescentes fiéis, o Senhor te ajudará e outro peso não será colocado sobre você. No versículo 26, ele diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. O vencedor, segundo Jesus está dizendo para João, na igreja de Tiatira, nesta quarta carta, o vencedor compartilhará com o Senhor do seu triunfo. E eu estou ansioso para ver esse dia. O dia do triunfo de Jesus. O dia que Jesus esmagará todas as coisas com o seu poder. Ansioso para ver o dia em que Jesus vencerá todas as coisas. E aqui, a igreja de Tiatira, o Senhor diz: o que vencer, ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E eu estou ansioso para ver esse dia. O dia do triunfo de Jesus, como diz o velho hino da harpa cristã: quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. E esse é um desafio para mim e para você. Quando Jesus triunfar, estaremos lá? Essa é uma pergunta. O vencedor compartilhará com o Senhor do seu triunfo. O vencedor compartilhará do domínio do Senhor sobre as nações. Hoje as nações oprimem, o mundo está fechado, em alguns lugares o mundo está em lockdown, em alguns lugares governantes estão fechando cidades, situações estão acontecendo, empresas estão quebrando, pais de família estão ficando desempregados, uma enfermidade existe, nós não a negamos. No entanto, estamos vendo muita gente querendo se promover e usar politicamente a tal da crise. Nações oprimem, nações se fecham, nações do mundo perseguem servos de Deus. A Coreia do Norte mata os cristãos. Em alguns lugares do mundo, na janela 1040, nos países árabes, cristãos são executados, pastores são mortos por causa da palavra de Deus. Mas aquele que vencer e guardar as obras do Senhor até o final, compartilharão do triunfo de Jesus sobre todas as coisas. O vencedor compartilhará do domínio do Senhor sobre as nações, e as nações que hoje oprimem, que hoje fazem tantas coisas, serão dominadas por Jesus e pela sua igreja no dia do triunfo de Jesus. Sistemas de governo que criam embaraço, que criam perseguição, que causam situações, todos esses serão vencidos. E segundo a promessa de Jesus, a igreja de Tiatira, serão quebrados como vasos do oleiro. Quebrar aqui, traduzido do grego, é esmagar, estraçalhar, esmiuçar, moer.
O sistema mundano será moído, estraçalhado, esmiuçado por Jesus no dia do seu triunfo. No versículo 27, ele diz: com vara de ferro as regerá. Fala do reinado futuro de Cristo. Fala do reinado dele sobre a terra. Refere-se aqui ao reino milenial. E atenção, pentecostais, cuidado com os vídeos dos pastores da internet, dos pregadores, cada um com seu sistema de doutrina. Um anda pela cabeça de um, outro pela cabeça de outro. Há um sistema, quer saber o que vai acontecer no fim? Estude a Bíblia. Quer saber? Estude teologia. Quer saber? Estude escatologia. Quer saber? Seja aluno da escola dominical. Porque tem gente dizendo: ah, pastor, já é a trombeta. Não tem trombeta nenhuma tocando, porque se as trombetas tocarem, a primeira tem que tocar, que é aquela que vai levar a gente para o céu. Ah, mas é a taça da ira. Não tem taça nenhuma ainda. Isso é só o princípio das dores, porque quando as taças do Apocalipse forem derramadas, a trombeta já tocou, o arrebatamento já aconteceu e a igreja foi tirada da terra. Então, quando a palavra diz aqui que ele vai reger as nações com vara de ferro, está falando do reino milenial. E o reino milenial vai acontecer quando? Primeiro, arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, grande tribulação na terra. Depois disso, Jesus vem em glória com a sua igreja para reinar e desce para reinar sobre a terra. 1000 anos de reinado de Cristo, reinado de paz. Depois disso tudo, ressurreição dos ímpios, juízo final. Depois disso tudo, eterno e perfeito estado. Jesus vai reinar sobre essa terra também. No versículo 28, ele diz que há o que vencer. Ele diz: dar-lhes-ei a estrela da manhã. Numa perspectiva futura, o reino pessoal de Cristo sobre a terra será pleno dia. O sol da justiça vai raiar e Jesus vai reinar. O sol já terá saído, trazendo salvação debaixo das suas asas, conforme Malaquias 4:2. Atualmente ainda é noite, ainda estamos nas densas trevas, ainda estamos vivendo as situações adversas das aflições, do princípio das dores, mas vai chegar o dia em que o sol vai raiar. Ainda está escuro ao redor, mas Cristo é a estrela da manhã, e aquele que vencer, ele diz: eu lhe darei a estrela da manhã. E o que é ver o sol nascer? Já viajei muitas vezes de madrugada. Por muitas vezes vi o sol nascer na estrada. Há um amigo que esses dias falou que gosta disso e me mandou uma foto vendo o sol nascer. Eu sei como é bonito isso, mas o mais bonito é quando a gente acordar com o raiar do sol da esperança, o sol da justiça, que é Jesus, e há de nascer a estrela da manhã, que nós a veremos. Enquanto outros dormem, nós veremos o Senhor como Ele é. E aquele que vencer, o Senhor diz: eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus, e Ele diz: eu me darei àqueles que vencerem. Um comentarista bíblico citado por Orlando Boyer disse que Cristo virá como a estrela da manhã no arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4,17. Mas virá como sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, ao chegar para reinar na sua glória milenária. Nós estamos esperando, nós estamos aguardando, e enquanto aguardamos, que não sejamos a igreja que se corrompe, a igreja que é vencida, a igreja que faz concessões, a igreja que transige com o erro. E a igreja somos nós, somos eu e você. As concessões que fazemos trarão resultados danosos. Que nós não sejamos aqueles que fazem concessões, mas que a gente seja pessoas vigilantes e sóbrias, porque nascerá o sol da justiça, e ao que vencer, o Senhor diz: eu lhe darei a estrela da manhã. Nós estamos esperando o dia em que não será apenas o nascer do sol como nós o conhecemos, mas nascerá o sol da justiça. E enquanto isso, guardemos o nosso coração da corrupção e do mundo. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos.
Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração. Nós não queremos ser pessoas que transigem com o erro. Nós não queremos ser pessoas que fazem concessão para o pecado. Não queremos ser como aqueles, ó Deus, que sujam as suas vestes, mas queremos manter limpas as nossas vestes, que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Senhor, nós não vamos tolerar Jezabel, não vamos transigir com o erro, não vamos, ó Deus, fazer concessões para o pecado. E estas mensagens têm sido mensagens duras. Se Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor, Esmirna foi a igreja do sofrimento, Pérgamo foi a igreja que fez aliança com o Estado, aliança que se corrompe. Ó Deus, Tiatira é uma igreja que vai mais além nessa corrupção. Pérgamo foi mundana, Tiatira agora está corrompida, e nós como igreja não queremos viver a corrupção. Nos ajude, Senhor, guarda-nos, que isso comece em nós como igreja, pessoalmente, em mim e em cada um de nós. Guarda-nos da corrupção do mundo, e que possamos vencer, e que possamos ver o sol da justiça raiar, e que possamos, ó Deus, provar daquele que é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Que nós possamos viver para a glória de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, como cristãos em nossa cidade, a vencer. Cada um de nós desperta um povo, uma igreja, desperta, ó Deus, o seu rebanho, a sua igreja no meio do nosso povo, para testemunhar e glorificar o seu nome. E nesse tempo de incertezas e de medo, que nós possamos segurar as mãos de Jesus e servir ao Senhor até o final. Obrigado por este momento. Fala conosco, fala aos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz o milagre. Parece que não dá. Espera no Senhor e confia.
vamos encerrar a nossa programação agora. Nós não temos nada além da promessa do Senhor. E nós podemos segurar essas promessas em nossas mãos. Nós vamos orar, orando pelos nossos irmãos enfermos, orando por nossa cidade, orando por nossa igreja. E orando para que nos guardemos da corrupção do mundo e que sejamos fiéis ao nosso Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Tanta gente está nos bastidores fazendo com que esse culto chegue até você. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça onde você estiver. Vou pedir o diácono Willy para estar orando ao Senhor e depois eu vou estar dando a bênção e encerrando o culto desta noite. Senhor meu Deus, eu venho te agradecer, Pai, por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Pai, eu te agradeço por tua palavra, te agradeço por teus louvores, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar e conduzir essa semana em tuas mãos. Pai, que o Senhor possa nos livrar dessa pandemia, que não permita, Senhor, que praga alguma chegue à nossa tenda, Senhor. Pai, e que possamos voltar o mais rápido possível, Senhor, com as programações de cultos normais, Senhor, onde todos os irmãos estão aqui orando, Senhor, onde toda a junta diaconal está reunida, toda a junta, Senhor, missionária e pastoral, Senhor, esteja reunida aqui louvando o teu nome, Pai. Eu mais uma vez, Senhor, eu te agradeço e entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Estende a sua mão para frente e vamos impetrar a bênção. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a sua vinda. E todos digam amém. Deus vos abençoe. Ótima semana a todos na paz do Senhor.